imaginou ter um carro clássico autografado pelo seu criador? Mais ou menos como ter um Porsche na garagem com a assinatura de Ferdinand Porsche na carroceria? É o que a gente vai ver hoje. Esse aqui é o Bianco, mas não é um Bianco qualquer, não. Muito especial, porque aqui está a assinatura do seu criador, Tony Bianco, um dos maiores designers e projetistas da história da indústria nacional. O Bianco é um caso raro de carro que nasceu na pista e foi parar na rua. No final dos anos 60, comecinho dos anos 70, Tony Bianco projetou o Fúria, que foi para a pista com várias mecânicas diferentes. O carro chegou a usar mecânica BMW, mecânica Lamborghini, motor Ferrari até, e fez bastante sucesso na pista. Tanto sucesso que acabou se tornando um carro de rua. E depois de alguns anos de produção, entre 76 e meados da década de 80, virou um clássico. Um clássico que pertence ao engenheiro Guilherme Decanini, aqui de São Paulo. Guilherme, como é que começou essa paixão pelo Bianco especificamente? Bom, é um sonho de infância, na verdade. Era um sonho juvenil, bem na verdade, porque essa história começa em 77, quando o carro foi fabricado pelo Tony Bianco, e desde da juventude eu já tive Puma, né? Então o desejo maior é sempre ter um carro de um designer como o Bianco, né? Era o sonho de consumo de todos, porque era um carro com perfil totalmente esportivo e que tinha uma quantidade muito pouca disponível, foram fabricados apenas 1.300 automóveis. Então era o sonho de todos mesmo ter um carro nessa linha aqui. Agora, como é que é essa história do autógrafo do Tony Bianco? Através de um amigo, uma coincidência incrível, através de um médico, o Dr. João Reinaldo, amigo meu, que coincidentemente que também tem como cliente, como paciente o Tony Bianco, e me colocou em contato, assim, uma coisa muito rápida, de quinta para sábado, nós fomos até a casa do Tony Bianco, e na casa do Tony ele nos recebeu com um carinho enorme, a família, a esposa, e gentilmente, de maneira muito simpática, autografou o carro nas duas portas. De um lado, né, a assinatura Tony Bianco, do lado colocou a assinatura mesmo dele verdadeiro, que para mim é um prazer enorme, uma satisfação muito grande. Agora, um carro desse com a assinatura do criador é quase como se fosse uma obra de arte, um quadro, né? Sem dúvida, é como você ter um livro autografado pelo seu autor, né? É um prazer muito grande, é um negócio que eu preservo assim com um carinho imenso. Nós de casa, todos curtimos, não se lava o carro se não cuidar onde está a assinatura do Tony. Um quadro ou um livro autografado pelo autor, mas que tem elementos bastante conhecidos. Por exemplo, a mecânica do Bianco. Como quase todos os fora de série dos anos 70, ele usava motor Volkswagen, motor de 1.600 centímetros cúbicos de cilindrada, o motor da Brasília, e alguns elementos de suspensão também derivados dos carros Volkswagen. Só que, apesar da cara esportiva, a cara de mal, o desempenho do Bianco, se comparado aos esportivos que a gente tem hoje em dia, ficava um pouquinho a desejar. É um desempenho limitado, né? O esportivo que sempre se permitiu alguns arroubos de velocidade e performance, não é o caso do Bianco, assim como não é o caso de outros esportivos nacionais também. Quando de pista, com as motorizações que foram lançadas, Lamborghini, Chevrolet e outros tantos, podia-se considerar que o desempenho seria excelente. Nesse carro era um desempenho mediano, né, um pouco privilegiado pelo baixo peso, né, que acho que é a coisa mais importante nesse caso. Ele pesa quanto? Pesa em torno de 750 quilos. E se o desempenho do Bianco de rua não era grande coisa, em termos de acabamento era um carro muito bem feito para sua época. Basta a gente ver a quantidade de instrumentos no painel, o volante com aro de madeira, o acabamento em couro dos bancos, tudo aquilo que os esportivos europeus costumavam trazer, algo raro para a indústria brasileira, mesmo em carros fora de série. E quais eram os grandes concorrentes do Bianco, Guilherme? Como carro esportivo, a gente poderia incluir o Carmanguia, né, acho que mais se aproxima, e o Puma, que foi um acontecimento na época, mas do ponto de vista de design, né, acho que o Bianco superava o Puma na sua performance. Agora, em termos de preço, a concorrência também era brava, porque esse carro não era um carro barato, nunca foi. Não, nunca foi um carro barato, era um carro que
por tudo aquilo que foi investido do ponto de vista de design, do ponto de vista de fabricação em pequena escala, carros fabricados aí durante 1.300 carros fabricados em 4, 5 anos, de fato eram muito poucos carros fabricados por ano. Então era um preço, na minha época, difícil de alcançar. Que equivalia, segundo alguma literatura que a gente encontrou por aí, ao preço de um Opala Diplomata, que era um carro caro para a época. Sem dúvida, o carro era um dos tops de linha. Bom, e a mecânica é aquela tradicionalíssima mecânica do Volkswagen, motor boxer a ar com 2 carburadores e algumas características, Guilherme, bem interessantes. Por exemplo, esse carro, por ser um esportivo, ele não tem tantas frestas assim, entradas de ar, como a Brasília, como a Variant, enfim, os carros da Volkswagen na época. Como é que era feita a refrigeração desse motor aqui? O Tony Bianco, na época, ele não se permitiu colocar nenhuma entrada de ar nas laterais. Ele o fez a partir das laterais aqui na caixa de rodas e a tomada de ar vem através desses 2 condutos que se conduzem aqui por essa região da caixa do motor e saem por uma rede telada aqui. Agora, uma outra coisa curiosa no Bianco é a colocação do step atrás também, porque não era normal. Em todos os carros Volkswagen o step ficava bem longe do motor. Exato. Segundo o próprio Tony, não era possível colocar o step porque isso influenciaria na questão da baixa altura do cockpit, da dianteira do carro. E essas lanterninhas aqui, a gente lembra muito do Opala, vendo a traseira do Bianco, não a traseira, mas enfim, as lanterninhas redondas, né? Os Opalas do meio da década de 70 para frente. Sem dúvida, né? As lanternas tinham essa origem do Opala, mas nesse caso foram feitas pelo próprio Tony, tem a marca do Tony, do Bianco aqui, tá certo? E o desenho original mostrava, num primeiro conceito, 2 lanternas apenas. Mas pelas dimensões, durante a execução do carro, eles entenderam que o melhor design era com essas 6 lanternas, 3 de cada lado, o que de fato ficou muito bonito. O desenho original que a gente está vendo aí agora, que o Guilherme teve a chance de ver no ateliê, digamos assim, do Tony Bianco. Foi uma sensação incrível ter acesso ao desenho de 30 e poucos anos atrás, feito à mão pelo próprio Tony, que mostra o conceito que ele teve no carro há 30 anos atrás, ainda presente num papel que eu pude tocar, né? Então isso foi muito bacana. Bom, o carro é uma delícia, a posição de dirigir é muito legal, esportiva. Era um carro que dava certo, apesar do preço, mas como quase todas as indústrias de carros fora de série dos anos 70, a Bianco acabou tendo vida curta e fechou em meados dos anos 80. Houve até uma tentativa de uma evolução do Bianco com um carro chamado Tarpan. Mas como naqueles filmes em que a versão original é muito melhor do que as continuações, o Bianco acabou não deixando herdeiros.